Olá, pessoal. Boa noite de terça-feira. Estamos aqui na última terça-feira do mês de abril de 2026, tá? E hoje a gente vai conversar sobre o Livro dos Espíritos. Afinal de contas, nós temos aí, nesse mês de abril, muita coisa sobre o Espiritismo. O Livro dos Espíritos completando 169 anos. O Espiritismo também temos o livro Evangelho segundo o Espiritismo e também temos o Dia do Espiritismo no Brasil, que é dia 18 de abril. Então, vamos conversar sobre tudo isso, né? Hoje. Não seria eu que faria esse estudo, mas a pessoa, né, já foi avisada lá com antecedência, mas teve aí alguns problemas. Então, eu vou, caso alguém olhe lá a escala, vai perceber. Mas vamos continuar, então, da seguinte maneira. Introduzindo aqui o tema, né? Hoje, então, vamos conversar sobre a primeira publicação de O Livro dos Espíritos, que ocorreu, para quem ainda não sabe, no dia 18 de abril de 1857. E para quem não leu aqui embaixo, o meu nome é Brando Vargas e eu sou trabalhador da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, a ABBN. Então, dando prosseguimento, o Livro dos Espíritos, gente, representa um marco inicial da doutrina espírita. Então, vamos, na verdade, conversar sobre a chegada do Espiritismo no mundo, graças aos esforços do codificador, que foi o professor, o grande Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, França, e faleceu no dia, desencarnou, 31 de março de 1869, em Paris, França. Mas ele é mais conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Isso tudo ocorreu há 169 anos. O mês de abril, então, como eu falei, é o mês de aniversário até do Dia do Espiritismo e também do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado no dia 15 de abril de 1864, sendo o Evangelho o terceiro livro da doutrina espírita publicado. Então, o Evangelho, dando uma rápida fala dele, que não é o dia dele, ele foi falado na semana passada, na terça, pelo nosso amigo, do Mário, professor Mário. O Evangelho foi publicado em 1864 com o primeiro título dele, Imitação do Evangelho, que era essa a intenção, estar em consonância com o Evangelho de Jesus. Sua segunda edição, aí já foi publicada em 1865, teve um novo e definitivo nome, que nós conhecemos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo 28 capítulos, com edição de referências bíblicas, e o Espiritismo busca, então, reviver o cristianismo dos primeiros tempos, inclusive se inspirando também lá na Casa do Caminho, que os apóstolos ajudavam muitas pessoas. Nós tivemos, é claro, as Casas do Caminho também, por outros espíritos, inclusive o Dr. Bezerra de Menezes, quem tem a oportunidade de assistir ou até de fazer aí o estudo sobre a caminhada, as encarnações anteriores do Dr. Bezerra de Menezes. Bom, e aí, né, cá para nós, o Espiritismo codificado é muito novo, com apenas 169 anos. É novo no que sentido? No sentido de que é muito pouco tempo se comparado com as demais religiões cristãs também, como é o Espiritismo. Então, é por isso que a maioria sabe muito pouco sobre o Espiritismo e confunde ele até com outras religiões, confunde ele com outras coisas que não tem nada a ver. E é fato que muitos, então, falam sobre o Espiritismo conhecendo muitíssimo pouco ou nada, que é pior ainda, né? Então, para falar de qualquer coisa, é preciso saber do que está falando. Então, é preciso estudar, é preciso conhecer, no mínimo, para fazer justiça. Bom, e no Brasil ainda fazem muita confusão. Nós temos aí a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo e muitas outras religiões, cada um com a sua respectiva origem, cada um com seus respectivos nuances, características,
próprias. Mas o Brasil, então, falando nisso, é um país que possui um enorme sincretismo religioso e isso costuma facilitar essa compreensão e boa convivência de forma bem melhor em relação a outros lugares do mundo, que vira e mexe a gente vê aí umas coisas feias. No Brasil tem uma coisa ou outra aí, né, tem gente ainda que se diz cristã, que fala em Jesus, mas ainda faz coisas que Jesus não orientou a fazer. Mas vamos lá. Afinal de contas, Jesus não pegou o preconceito. Muito pelo contrário. Ele chamou os gentios. E Jesus também não criou nenhuma religião. A menos que essa religião tenha sido o amor, a religião do amor. Aí sim, que foi o que ele mais pregou. A verdade, gente, está com aquele que busca viver os ensinamentos do Cristo, não importa a religião dele. Que decorar, saber tudo, é fantástico, mas e viver, sentir, pregar através do exemplo como ele fez? Aí é muito mais difícil. Bom, então falar menos e praticar muito mais, exemplificando, acima de tudo, o amor. Como Jesus não tem jeito, é muito difícil, mas a gente vai tentando. E isso sim, né? É muito difícil para todos nós. Enfim, o Espiritismo nasceu com a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. As demais religiões, elas também possuem origens. Claro, repetindo o que eu falei, a Bíblia, por exemplo, ela possui no mínimo 2 versões, que muita gente só conhece uma delas, né? Eu estou falando, sim, gente, das 2 versões dos textos bíblicos, que uma é Septuaginta e a outra é a Vulgata. Muita gente, o quê? Não é? Pois é, olha aí. E a Vulgata é bem mais conhecida, que já foi adotada pela igreja. Já a Septuaginta, tem gente que nunca escutou falar, menos ainda leu. A princípio não teria ainda tradução para a língua portuguesa, só no máximo para a língua espanhola. E olha que ela é bem mais antiga. Mas vamos lá. Então, a página de abertura hoje, que nós vamos aqui conversar, é desse livro aqui, ó. Vai ser esse texto, que eu já diminuí aqui, para a gente poder... página de abertura, O Mestre e o Apóstolo, foi ditado pelo Espírito Emmanuel e foi captada pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e consta do livro Opinião Espírita. Então vamos à leitura. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o novo. Kardec esclarece o povo, perdão. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói, Kardec consolida, Jesus revela, Kardec descortina, Jesus propõe. Então, mostrando aqui para vocês, alterando a página, nós temos que Jesus refere-se a Deus, junto da fé, né, sem obras, perdão. Deixa eu prosseguir. Kardec expõe, ok. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação, Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça
atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra, em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sociedade. E aí, na partezinha final, nós temos, vamos lá, Jesus a porta, Kardec a chave. E assim, dessa forma, vamos agora à nossa prece de início da nossa conversa de hoje. Como sempre fazemos, como ocorre sempre na Casa Espírita, tá? Tem prece no início e prece no fim. Então, nesse momento, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para conversar, para aprender, para refletir, para alertar sobre nossos comportamentos, buscando reflexões, e pedimos aos guias e mentores para que sejamos, né, protegidos, não tenha nenhum problema aqui com a tecnologia, nem nada do tipo. Que assim seja, Pai querido. Pedimos a permissão a Mestre Jesus para dar início à nossa conversa dessa terça-feira à noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dessa forma, continuando, nós temos aqui já uma primeira conversa sobre ver esse caminho entre Abraão, lá atrás, sim, e o Espiritismo. De Abraão ao Espiritismo, o que temos a falar, né? O que temos a conversar. Então, a evolução da percepção de Deus, do monoteísmo abrâmico ao Espiritismo, reflete o desenvolvimento intelectual e moral da humanidade, gente. Passando assim, por onde? Passando de uma visão mais antropomórfica, que muita gente ainda tem hoje, né, sobre Deus, antropomórfica e punitiva, para uma concepção de Deus como uma inteligência suprema, justa e boa, inclusive na sua justiça. Então, há uma considerável diferença sobre quem é Deus e como lidar com Deus quando observamos a ideia de Moisés, lá atrás, sobre Deus, e a ideia de Jesus sobre Deus. E isso reflete a própria diferença em como Deus é descrito no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Antes de Jesus e Moisés, nós temos ainda aqui Abraão. E Abraão, que era de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, sua etnia original provavelmente era suméria ou aramaica, mas foi chamado por Deus para se tornar o pai de uma nova nação. A nação hebraica é uma figura central na transição do politeísmo caldeu para o monoteísmo, crendo em um Deus único que lhe promete terras e descendentes em troca de obediência e adoração exclusiva. Ele foi um nômade que migrou para Canaã, e o termo hebreu, que significa aquele que veio do outro lado, ou do outro lado do rio, foi aplicado, então, a ele e sua família. Ele cresceu em uma cultura politeísta, Abraão, onde seu pai, por exemplo, olha só, vendia ídolos. Então, através de uma própria reflexão e busca pela verdade, ele, Abraão, concluiu que o universo era obra de um único Criador, invisível, maior que tudo. Deus, então, apareceu a Abraão e fez uma aliança, um pacto especial com ele, prometendo-lhe que seria o pai de uma grande nação e que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, ou seja, a terra prometida. Em troca, Abraão e seus descendentes deveriam adotar e obedecer a este Deus único e viver de acordo com suas regras. A circuncisão tornou-se o sinal físico dessa aliança. No Islã, onde até hoje Abraão é chamado de Ibrahim, Abraão é um dos profetas mais importantes e um grande exemplo de fé e obediência a Deus, Alá. Abraão introduziu, gente, a ideia de um Deus único
em um mundo predominantemente politeísta, ou seja, vários deuses. As crenças eram assim. Abraão é considerado, então, o fundador e ancestral espiritual do povo judeu. Mas o judaísmo, como sistema religioso completo, se desenvolveu séculos depois, com a revelação da Torá a Moisés, lá no Monte Sinai. É uma história que nós também conhecemos. Né? Bom, então agora a gente já vai ver aqui uma outra parte, né, da conversa, que é as três revelações. As três revelações, a gente já passa aqui, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Lembrando que nós estamos aqui conversando num ambiente, né, numa palestra, um estudo da doutrina espírita. Então, continuando. Moisés, Jesus e o Espiritismo. Como vocês estão vendo aí, a primeira revelação, Moisés, que trouxe justiça. Segunda revelação, Jesus, ensinou o amor. A terceira revelação, o Espiritismo, que nos trouxe aí, né, a caridade. A gente vai ver mais um pouquinho por quê. As três revelações, elas formam um progresso. Quando a gente olha Moisés, justiça, Jesus, amor, Espiritismo, caridade, / verdade. O Espiritismo, gente, não anula as anteriores de forma alguma, e sim as completa, revelando as leis da natureza para que o homem possa o quê? Entender e viver o Evangelho na sua totalidade, evoluindo na sua forma moral e intelectual, as famosas duas asas do anjo, do espírito de luz, segundo Emmanuel. No Espiritismo, as três revelações representam, então, fases da evolução moral e intelectual da humanidade. Moisés trouxe a lei, a justiça, Deus como Senhor, os 10 mandamentos, base do monoteísmo. Jesus, a revelação do amor, né? Pai, caridade, perdão, vida futura, consolador prometido. E o Espiritismo? Revela a verdade, ou seja, o mundo espiritual, a reencarnação, as leis divinas. Revela, entre aspas, porque nós sabemos que a maioria aí do mundo antigo, quando a gente vê hinduísmo, o zoroastrismo, que influenciou o judaísmo, e, por sua vez, as portas ao cristianismo, já tinham todas essas concepções. Então, completando o Espiritismo, explicando o cristianismo sem contradizer nada que veio antes, mas sim aprofundando. Então, o Espiritismo aponta na Bíblia fundamentos da sua doutrina, porque tem gente que diz, o Espírito não lê a Bíblia, pelo contrário. E apontando na Bíblia fundamentos para a doutrina espírita, tem interpretação própria de passagens chaves bíblicas, alinhando com seus princípios de reencarnação, mediunidade e evolução, gerando diálogos e contrastes com interpretações cristãs diversas. Os 5 pilares da doutrina espírita, que nós podemos citar aqui, então, são, primeiro, a existência de Deus. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas no universo. Primeira questão do Livro dos Espíritos. A imortalidade da alma. O espírito é imortal e sobrevive à morte do corpo físico. Os espíritos são seres inteligentes da criação. A terceira é a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, mediunidade, que nós vemos nos textos bíblicos aí. E também em outras culturas, oráculos de Delfos, por aí vai, pitonisas. Bom, existe a possibilidade de comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados vivos, por meio de médiuns, profetas. Então, pluralidade das existências é mais um, que é a reencarnação, onde o espírito passa por múltiplas existências corporais de reencarnações, como um meio de aprendizado, de depuração e evolução moral e intelectual, as duas asas. E quando chegar ao fim disso, dessa, entre aspas, obrigatoriedade, aí sim tem a ressurreição, que é uma só, a reencarnação várias, e ressurreição uma só. E o Espiritismo tem essas duas concepções, mas de uma forma diferente do que outros pregam. Bom, então nós temos agora a pluralidade dos mundos, sim, vida inteligente, até mais evoluída com a nossa, e milhares de outros mundos em todo o universo. Então todos os globos que se movem no espaço são habitados por seres em diferentes graus de evolução, uns mais atrasados do que nós, civilização, outras civilizações muito mais evoluídas do que nós, e que até nos assistem, tomam conta de nós aqui, estão por perto, nos assessorando quando é preciso, principalmente para a gente não fazer besteira, né, conflitos e por aí vai.
não sendo, então, a Terra o único planeta com vida. Então, além desses princípios fundamentais, a doutrina espírita possui outras características importantes, como, por exemplo, o tríplice aspecto. O espiritismo é apresentado como uma doutrina com bases na ciência, estudo dos fenômenos mediúnicos, na filosofia, compreensão das leis morais e do destino humano, e na religião, que na verdade seria o senso moral falado por Kardec, que é a transformação moral e a prática da caridade. Uma está muito bem relacionada com a outra. Jesus deixou isso bem claro para a gente. Aí tem outra característica, que é a moral cristã, que a doutrina espírita segue a moral de Jesus, enfatizando o amor ao próximo, a caridade, gente. E além da caridade, alterando aqui com vocês, a benevolência e o perdão como guias de conduta. Então nós temos a máxima: fora da caridade não há salvação. É um pilar moral da doutrina espírita, em consonância com Cristo. Temos a fé raciocinada. A gente aí, vocês já acreditam nisso porque é assim, tal, fé não pode ser raciocinada. Vamos lá. Allan Kardec defendia que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. E o Espiritismo incentiva, sim, o raciocínio e o questionamento. Não a crença cega. É isso porque é isso e acabou. O mistério é de Deus, ninguém pode explicar nem nada. Não, o Espiritismo pensa, né, diferente, prega diferente. E temos também a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei de causalidade, são vários nomes. As ações, ou seja, causas geram consequências, efeitos. O que está ligado ao livre-arbítrio é a responsabilidade individual. É o livre-arbítrio. Né? Então, a gente está fazendo uma coisa lá, muita gente fala, ele está sendo castigado. Não, ele fez uma besteira, ele está respondendo por ela para aprender a não fazer mais. É isso. Bom, e agora nós temos também mais um aqui, ó, que é Moisés, né, como a primeira revelação. Temos aqui Moisés, que foi um grande líder, como vocês estão vendo ali, um grande legislador, um dos maiores médiuns da Bíblia. Foi permitido a Moisés ter todas aquelas características especialíssimas, porque o negócio não era fácil naquela época, né, e principalmente no Antigo Egito. Então nós tivemos a preparação de Moisés, a sua forma iniciática, no templo de Amenófis, as ferramentas de trabalho com a poderosa mediunidade dele, o tríplice aspecto da missão dele: libertar, legislar e revelar. Os conceitos-chave, a lei de Deus versus a lei civil, o missionário do monoteísmo, a regeneração no deserto, que o primeiro pessoal que foi para o deserto, eles não entraram em Canaã. Então Moisés pode ser resumido dessa forma que eu falei. Formação iniciática no Egito. Ele absorveu a sabedoria e os conhecimentos iniciáticos egípcios, preparando-se intelectualmente para a sua tarefa. A poderosíssima mediunidade. Médium extraordinário com faculdades. Aliás, não é só médico, tinha a questão do animismo também. Mas ele tinha faculdades ostensivas, tá? Efeitos físicos e intuição. Tríplice objetivo da missão de Moisés. A sua tarefa não foi apenas política, mas essencialmente espiritual. Libertar da escravidão, legislar a moral divina e revelar o Deus único. Na Cabala, inclusive, abrindo aspas aqui, Moisés é identificado como a reencarnação de Abel, corrigindo as faíscas negativas de Caim. Notem que eu estou falando de Cabala e reencarnação, tá? Então, corrigindo as faíscas negativas de reparação kármica. O cerne, lá dos itens 1 e 2 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não vim destruir a lei, reside na diferença entre a lei de Deus, eterna e imutável, e a lei civil de Moisés, temporária e adaptada ao seu tempo. Moisés, então, gente, ele é apresentado como espírito enviado em uma missão por Deus para tornar conhecido o princípio do monoteísmo, do Deus único, para os hebreus e para os povos pagãos da época, que eram semi-selvagens e pouco adiantados moralmente. Porque naquela época nós não tínhamos só os exilados da capela, ou seja, da estrela capela, do planeta Pamir. Nós tínhamos também de outros mundos
e tinham uns que evoluíram aqui, que eram mais atrasados, porque quem era de outro mundo e veio para cá, já tinha, sim, bastante conhecimento, e outros estavam evoluindo ainda, saindo na evolução anímica de reinos mais primitivos. Bom, a tarefa principal de Moisés era, além de conduzir o povo hebreu, foi a de outorgar os 10 mandamentos que representam a lei de Deus. Libertar a escravidão, da escravidão do povo hebreu, gente, foi a ruptura, êxodo e libertação. A saída do Egito marca não apenas a libertação física da escravidão, mas o início da organização espiritual do povo. Legislar a moral divina foi entregar a revelação, Sinai e aliança. No monte, ocorreu a recepção do decálogo, dos 10 mandamentos. A lei de Deus é entregue como código moral eterno e imutável para a humanidade. Moisés também protagonizou a regeneração do povo hebreu, deserto e educação. O deserto se tornou um período de disciplina rigorosíssima, necessária para um povo naturalmente turbulento e ainda preso a velhos costumes. Se hoje nós ainda trazemos uma série de preconceitos, até quando se lida com religião, com outros temas e tudo mais, né, que Jesus não pregou, não exemplificou, imagina naquela época. A geração que saiu do Egito não pisou na terra prometida, claro, os seus descendentes. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao nível de entendimento daquele povo, que não teria compreendido conceitos mais elevados, como o perdão incondicional aos inimigos, nem a adoração a Deus de outra forma que não por meio de rituais e sacrifícios. Se nem na época do Cristo foi possível compreender elevados valores, imagina no passado, ainda antes, na época de Moisés. E teve um que um pouco antes de Moisés tentou fazer isso, que é o Amenófis IV, se eu não me engano, o Akhenaton, onde ele colocou o Deus Ato no monoteísmo, a esposa Nefertiti. Salvo engano, ele foi morto, ele e a esposa, pelo próprio sogro Pitamosses, que era o sacerdote mor de Amon. E daí, mais na frente, veio o Horemheb, o general, que quando o filho deles, o Tut, também aconteceu a mesma coisa, mesmo sabendo muito sobre seu pai. O Horemheb, ele atuou, né, e acabou com aquilo tudo, se tornando o primeiro Ramsés. Mas vamos continuar, que isso tudo abre e fecha assim, uma outra conversa que sempre dá um outro estudo, que é muito interessante também, claro. Bom, aí agora nós vamos conversar por outra coisa que eu já falei lá no início, mas que pouca gente às vezes tem uma certa ideia, ou às vezes até desconhece. Olha que interessante. A Septuaginta, eu amplio aqui para que possa ver até o entendimento enquanto isso. Deixa eu subir para mim. Bom, então, nós temos aqui a Septuaginta. A diferença, enquanto eu falo para vocês, vocês vão olhando aí um pouquinho da diferença, aí entendendo. Quando a herança do judaísmo, quanto à herança, para o cristianismo, nós temos a Bíblia, Septuaginta, que eu falei lá no início. A Septuaginta gente, a tradução do grego do Antigo Testamento. É crucial para estudos bíblicos, pois ela reflete uma tradição textual hebraica bem antiga. A Septuaginta significa 70 e refere-se à tradição de que 72 sábios judeus realizaram a tradução para o rei Ptolomeu II. A Septuaginta é a ponte que permitiu ao cristianismo nascente basear suas escrituras no mundo de língua grega. A Septuaginta se tornou a Bíblia, gente, da igreja primitiva, influenciando o Novo Testamento e a teologia cristã. Qual a razão, então, que depois de tantos séculos de atraso, se dedicaram à tradução desse Antigo Testamento esquecido, ou seja, a Septuaginta? Bom, nós temos lá uma explicação, lá na capa da Septuaginta da Universidade de Oxford, de 2007. Há duas razões para isso. Primeiro, é que a Septuaginta é o marco fundamental do Antigo Testamento, a partir de uma perspectiva judaica. Segunda razão é que, para os primeiros cristãos, a escritura era simplesmente o Antigo Testamento grego. Então, a Septuaginta é o chão, gente, sobre o qual o Novo Testamento está construído. Quando os evangelistas põem na boca de Jesus citações, ou seja,
falam, né, sobre as falas de Jesus do Antigo Testamento, são palavras da Septuaginta que Jesus citou, né, falou. Além da Septuaginta, nós temos uma outra aí mais novinha, que é a Vulgata, né? A Septuaginta e a Vulgata são documentos distintos, com origens, idiomas e propósitos diferentes, embora ambas sejam traduções antigas e fundamentais da Bíblia. A Septuaginta é a Bíblia grega dos judeus e primeiros cristãos, enquanto a Vulgata é a Bíblia latina de Roma, feita séculos depois. A Vulgata é a tradição da Bíblia, né, Antigo e Novo Testamento, para o latim. A Vulgata vem da Editio Vulgata, significa versão comum ou popular. Então, Jerônimo, que foi que traduziu a maior parte do Antigo Testamento, da Vulgata, diretamente do hebraico, ao contrário de muitas versões latinas anteriores que usam a Septuaginta como base, e até o momento eu não tenho notícia de que há Septuaginta traduzida para a língua portuguesa. Consequentemente, nós não conhecemos a Septuaginta, e tem diferenças sim. Bom, vamos agora conversar sobre esses fenômenos espíritas, esses fenômenos aí que acontecem até hoje e que são fenômenos naturais. Eles têm, né, do mundo antigo, teve no Brasil e teve na época da Europa, que causaram o início até do espiritismo. Vamos começar do início para o fim. Em 31 de março de 1848, a atenção do mundo ficou voltada para os Estados Unidos da América, atraída pelos diversos fenômenos estranhos que consistiam em ruídos, pancadas e movimento de objeto sem causa conhecida, gente. E tais fenômenos muitas vezes se produziam espontaneamente com singular persistência e intensidade. Os fenômenos eram provocados pelo espírito de Charles B. Rosner, que se manifestava através das irmãs Fox, principalmente Kate e Maggie, lá na cidade de Hydesville, Nova York. Os ruídos e batidas, os raps, estabeleceram um diálogo inteligente, marcando o início do espiritismo moderno, ainda antes de Kardec, o fenômeno já estava acontecendo. Kate e Margaret Fox estabeleceram um código de resposta com esse espírito, Charles Rosner, que era um mascate que foi assassinado lá no local. Então ficou lá no local da residência delas, né, faleceu antes delas lá. Então, da América, o fenômeno passou para a França e ganha toda a Europa. Os jornais daquela época, para quem consegue vê-los, os historiadores e tudo, vão ver que os fenômenos estavam lá, as pessoas viam, e foi uma coisa fantástica. Então, durou muitos anos, aí as mesas girantes e falantes, mesas dançantes, estiveram na moda e se tornaram até objeto de diversão, porque sempre tem gente que pega para vulgarizar a coisa, né, tratando uma coisa séria como outra coisa. Bom, até os fenômenos mais conhecidos como mesas girantes ou dançantes se tornaram, enfim, objeto de estudo científico, pessoas sérias, que vão ver isso não é coisa de uma coisa que é ruim, isso não é coisa, isso é um fenômeno natural e temos que descobrir por quê. É claro, né, gente? É razão. Então, o professor Rivail, Hippolyte Leon Denis Rivail, Allan Kardec, após seus estudos, publicou o primeiro livro sobre o assunto, em 18 de abril de 1957, e assim, com uma abordagem sem misticismo, bem, né, científica, nasceu o Livro dos Espíritos, e nasceu o próprio Espiritismo, codificado. Então, bem antes de Hydesville, em 1845, nós temos uma outra situação lá interessante. Lá, Divaldo Franco sempre nos falou que ocorreram manifestações que acabou que deu confronto com intervenção policial, claro, outra religião acha aquilo, né, com aquela mentalidade lá de mais de 2.000 anos atrás, que não é boa. E elementos da igreja, pesquisadores dos fenômenos. Personalidades, inclusive, como Rui Barbosa, Luiz Olímpio Teles de Menezes, teriam participado do estudo desses fenômenos. Teles de Menezes, inclusive, travou contato com quem estava realizando esses fenômenos, no outro plano, vindo a correspondência, inclusive, com o pessoal da França que estava estudando também. O próprio Zé Bonifácio Andrada Silva também participou. E também teve Mariano José Pereira da Fonseca, mais conhecido na história como Marquês de Maricá, que em 1844, um ano antes de Hydesville, publicou uma obra com ensinamentos de fundo espiritualista, porque, né, todas as religiões são espiritualistas, porque acreditam em algo além dessa vida física. Céu, inferno, anjo, demônio. Então, tem gente que ainda não atentou. Então vamos perceber. Então, muito antes, durante toda a antiguidade, numa herança direta
dos períodos pré-históricos, encontramos a evocação dos mortos e outros fenômenos mediúnicos e anímicos como fato corriqueiro. No passado, retrocedendo a história, temos muita coisa, gente, nos antigos povos. Os magos do zoroastrismo, por exemplo, na casta sacerdotal persa, especialistas em rituais, astronomia, astrologia e interpretação dos sonhos. Nós que estamos falando de uma religião que influenciou o judaísmo, que, por sua vez, foi influência do espiritismo. Sobretudo, idealismo, bem e mal, céu e inferno, anjos e demônios, né, Satanás, Deus, olha isso. Os mag manifestavam, então, fenômenos relacionados à clarividência, interpretação dos sonhos, previsões astrológicas. O fato é que a história dos povos é muito, gente, mais antiga do que a ciência, e todo dia descobre uma coisa mais antiga e por aí vai. Então, assim, no plano físico, tanto no plano físico quanto espiritual, tivemos a presença de seres de luz ajudando a humanidade. Foram espíritos de luz que estavam nesses povos que encarnaram como precursores. Na Lemúria, como Numo e Juno, Atlântida, como Anfião e Antúlio. Agora estamos tendo até uns estudos aí sobre Antúlio, em Atlântida. Depois, né, teve na Pérsia Krishna, seguindo assim na Índia com Buda. E, por fim, o maior de todos, Jesus, na Palestina. Sempre em apoio a esses seres especiais, é claro, tivemos grupos de sacerdotes, de seres evoluídos, como os Flâmenes, da antiga Lemúria. Quase de forma simultânea, tivemos a fraternidade dos profetas brancos na Atlântida. Já no futuro, renasceram no Ceilão, fundaram os santuários da Torre do Silêncio em apoio a Krishna. E aí, na Grécia, um pouquinho mais na frente, formaram o grupo dos Dactílios. A fraternidade dos Cóbidas também difundiu as verdades espirituais no Antigo Egito e na Mesopotâmia. E, por fim, tivemos Moisés e os essênios, que despertaram e espalharam na Palestina, Fenícia e Arábia. Documentos descobertos, inclusive, pela arqueologia, nas ruínas dos templos egípcios, sobretudo como Mênfis, como Hábito, sobre o Templo dos Sais e outros, vêm comprovando essa trajetória desde a Lemúria. E aí nós temos os reis magos da Bíblia. Eles eram de origem persa e praticantes do zoroastrismo. Olha só, gente. Representavam 3 grupos. Melquior dirigia os sacerdotes do templo escola do Monte Horebe, na Arábia. Baltazar chefiava os ruditas, que eram os solitários dos montes sagros, na Pérsia, cujo culto era baseado em Zendaveste de Zoroastro. Gaspar foi o senhor de Srinagar e príncipe de Bombaim. Gaspar, inclusive, dirigiu os solitários do Monte Zuleimã, junto ao rio Indo. Então, ainda mais sobre os reis magos, o Evangelho de Mateus, inclusive, não menciona número, ou de se eram reis e por aí vai, chamando-os apenas de magos do Oriente. Os nomes Gaspar, Melquior e Baltazar foram revelados séculos depois, para a tradição cristã, mas já se sabia. É bom destacar que o zoroastrismo influenciou, como eu falei antes, de maneira significativa, profunda o judaísmo e, é claro, o cristianismo, principalmente após o exílio babilônico dos judeus lá, quando os judeus tiveram contato com a cultura persa. Essa influência, inclusive, teve a questão do dualismo, bem e mal, existência de anjos, demônios, Satanás e por aí vai. A escatologia, que é o juízo final, o paraíso, o inferno, a angelologia e a figura de um Messias. Isso é zoroastrismo, hein? A própria figura do diabo é de origem zoroastrismo. O zoroastrismo introduziu a ideia de batalha cósmica entre um Deus benevolente, que eles chamavam de Ahura Mazda, e um opositor do mal, Angra Mainyu, o Arimã, pavimentando o caminho para o conceito que hoje chamamos de Satanás. Então, cresce o juízo final, ressurreição dos mortos, céu e inferno tem forte paralelo com os ensinamentos zoroastristas. Na antiga Índia, os médios, magos, sábios e praticantes de rituais eram conhecidos por diversos nomes, sobretudo como rishis, os mani e os yogis são mais conhecidos. Os gregos usaram muito, gente, a mediunidade profética. Tinham lá as pitonisas ou pítias, tinham lá os oráculos, como lá do templo de Apolo em Delfos. O livro dos mortos também apresentava o ser humano com 4 elementos: o corpo, chá,
o duplo, né, do corpo, o Ka, a alma, Ba, e a essência, o sopro vital, Kaio. Os druidas eram a classe intelectual, aí já tem a história com Kardec, antes, sacerdotal e jurídica da antiga sociedade celta, a Gália, Britânia, Irlanda, atuando como filósofos suíços, médicos e magos. Era a famosa sabedoria do Carvalho. Bom, e aí a gente vai seguir com o Consolador, né, prometido. Nesse ano, completa 169 anos de sua chegada. Então, nós temos a primeira publicação do Livro dos Espíritos, repetindo em 18 de abril de 1857, né? Kardec foi um instrumento utilizado por Deus para cumprir, gente, a promessa que Jesus nos fez quando esteve entre nós. Inclusive, para resumir por causa do tempo, Jesus disse, lá do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 15 a 17, e capítulo 26, versículos 2 e 7, perdão, é dito que Jesus, na última ceia do desperdício dos discípulos, prometeu a vinda de outro Consolador. E disse Jesus, se me amais, observareis os meus mandamentos e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito, na verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê, nem o conhece. E hoje ainda, quem é que segue, né, o que Jesus ensinou? Pois é. Bom, então nós temos que os objetivos do Consolador Prometido lembrar-nos o que Jesus ensinou, né? Ensinarmos muitas coisas que Jesus não podia explicar naquela época porque a ignorância era demais, o primitivismo maior ainda. Consolar e confortar as pessoas. Para a doutrina de espírito, o sofrimento não é eterno, né? E a pessoa, né, possui muitas chances de melhorar. É por isso que Deus é ainda considerado pelo espiritismo mais justo e bom do que outras visões filosóficas e religiosas. Bom, e seguindo, então, nós temos aqui, inclusive, né, o espiritismo nos traz o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na Terra e para onde vai. Essas perguntas constituem a construção dos livros, tá, do espiritismo. E foi um ensino presidido pelo Espírito da Verdade, como Jesus prometeu. Bom, é importante destacar que a codificação do espiritismo foi impulsionada pelo surgimento dos fenômenos que nós já conversamos, né? As irmãs Fox e tal, não vamos repetir. Temos a cronologia do espiritismo, então já estamos aí com a hora já bem apertada. 18 de abril de 1957, como vocês veem, que teve a publicação, a primeira. Naquela época tinha que ter autorização de Roma para os livros. 16 de março de 1860 foi lançada a segunda edição. Aí depois, em outubro de 1861, teve o Auto de Fé de Barcelona, onde foram queimados os livros, né, lá em Barcelona. Depois de 1865, a 13ª edição de O Livro dos Espíritos. Bom, agora nós temos aí, em apertadíssima síntese, a estrutura do Livro dos Espíritos, que dele surgiram os outros livros. A parte primeira, são 4 livros, a parte primeira veio o livro da Gênesis, com a pergunta quem sou e de onde vem. A segunda, o segundo livro, né, veio responder a pergunta de onde vem e para onde vou. Foi a base para o Livro dos Médiuns. O terceiro livro foi a base para o Evangelho segundo o Espiritismo, Leis Morais. O quarto, livro 4, nós tivemos a resposta à pergunta para onde vou. É a base, inclusive, lá para o livro Céu e Inferno, que conta como os espíritos estão lá, os bons pelo que eles fizeram de bom, né? E aqueles que vivem na ignorância pelo que eles fizeram, né, com a ignorância. E assim nós vamos seguir, né, lembrando que o Livro dos Espíritos e o Espiritismo estão aí com 169 anos, e aqui um resumo daquilo que eu tinha falado, e nós agora vamos chegando para a parte final. Qual é a parte final? A parte final, a gente encerra sobre qual livro da doutrina espírita devemos ler. Claro, a resposta devemos estudar todos. Mas a gente começa pelo Livro dos Espíritos, que fala sobre as dúvidas existenciais, né? O Livro dos Médiuns, que é fenômenos espirituais, o Evangelho,
para as dores morais, ensinamento de Jesus, o céu e o inferno, o que acontece com aquilo que você faz aqui na Terra, e a Gênese nós vamos ver a criação. Tem muita explicação, é bem complexa a Gênese. E dando sequência, gente, nós temos aqui o dia, né, do Espiritismo no Brasil. E sobre o dia do Espiritismo no Brasil, nós vamos aqui falar, né, que o Espiritismo, ele teve, como vocês acompanham aqui, o início, tá, quando é que é comemorado no Brasil? É celebrado 18 de abril, foi celebrado agora, o aniversário, sim, do Livro dos Espíritos. As autoridades que participaram da criação dele, ele foi instituído oficialmente pela Lei 14.354, gente, de 30 de maio de 2022. Um projeto aprovado pelo Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado, e sancionado pelo então presidente da época, né, que foi Jair Bolsonaro. A origem dele foi a PL 3789 de 2019. E por que está aí? O dia do Espiritismo no Brasil tem como data 18 de abril. Para quem ainda não desconfiou, é o lançamento do Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857. Então, por intermédio do Livro dos Espíritos, o Espiritismo finalmente passa a ser visto como religião, sobretudo cristã. Apresenta-se como uma alternativa e estabelece diferenças e visões sobre o texto bíblico em relação às demais religiões, sobretudo devido à crença na reencarnação. As demais religiões cristãs, como eu já falei, são espiritualistas, como é a doutrina espírita, pois, além da crença em Deus e nos ensinamentos de Jesus, também pregam a existência de algo mais além da morte. Jesus falou em vida futura, só que o Espiritismo ele detalha, inclusive a existência do mundo espiritual, com anjos e demônios, lugares como céu e inferno. Todavia, o Espiritismo codificado, ou doutrina espírita, nos aponta que somos nós mesmos que povoamos o plano espiritual, somente sem um corpo físico. Então, o Espiritismo, diferente de outras religiões cristãs, baseado nas palavras de Mestre Jesus, nos informa que não existe uma condenação eterna ao inferno. Não. Deus é justo e bom e não condenaria seus filhos pela eternidade. Leon Denis, inclusive, no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, nos diz: tu morres para renascer. Tu morres para renascer, para progredir, para te elevares através da luta e do sofrimento. A morte deve deixar de ser um motivo de pavor, porque atrás dela vemos a ascensão na luz. Então, pessoal, chegamos aí ao fim da nossa conversa de hoje, tá? Lembrando só que a gente fala, né, que é importante sobre... Nós temos aqui que o livro na doutrina espírita, para quem quer se aprofundar, como eu falei no início, o Livro dos Espíritos é importante para reflexões sobre as dúvidas existenciais, abordando assuntos relativos à nossa origem, nosso destino, Deus e vida futura, tão ensinados por Jesus. O Livro dos Médiuns é para estudarmos fenômenos espirituais, sobretudo mediunidade e comunicação com os espíritos. O livro Evangelho segundo o Espiritismo é para refletirmos sobre nossos desvios e dores morais, conflitos familiares, dificuldade de conviver, de perdoar e por aí vai. O livro Céu e Inferno é para refletir sobre a vida após a morte, que é baseada na vida que estamos levando aqui. A justiça divina e a Gênese aborda os mistérios da criação. Desta forma, então, nós vamos para a nossa prece de encerramento, que nós já estamos com a hora aí já bem, né, limite. E assim sendo, nós vamos aqui agradecer a oportunidade, que tudo tenha dado certo aqui, que quem conseguiu acompanhar, aqueles que vão acompanhar no canal essa conversa, possam, né, fazê-lo sem nenhum problema também. Vamos pedir para que nós possamos refletir sobre tudo que nós estamos fazendo e ver se estamos realmente cumprindo o que Jesus nos ensinou. E assim sendo, pedimos permissão à espiritualidade amiga e a Mestre Jesus para encerrar mais uma conversa dessa noite de terça-feira. Que assim seja, graças a Deus, Pai querido. Pessoal, então eu agradeço a oportunidade que surgiu de forma repentina. Eu tentei colocar aqui um estudo
para que a gente possa conversar, né, ter questões básicas. E peço que curtam e divulguem esse vídeo, dê mais vídeo do canal para que as outras pessoas também tenham a oportunidade de fazer aí muitas reflexões, tá bom? Então, até a próxima conversa. Fiquem todos com Deus. Boa semana e boa noite.